Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as violetas. As violetas, gente, não são fáceis de se cultivar. Elas estão sempre morrendo, né? Sempre apodrece. No meu caso aqui, é sempre isso. Elas apodrecem do miolinho, aí começa a perder uma folha atrás da outra. Então, o pulo do gato no cultivo das violetas é a rega, né? Então, as violetas, elas são plantas que têm esses caules aqui suculentos. Então, aqui dentro tem água. Então, é uma planta que não é exigente em relação à água. Você não pode ficar regando a violeta 3 vezes por semana. Eu aqui em casa estou regando as violetas numa frequência de 1 vez por semana, agora que esquentou. Mas no inverno eu estava regando elas 1 vez a cada 10 dias ou a cada 15 dias. Porque caso você aumente muito essa frequência, elas começam a apodrecer e elas morrem. Porque na verdade elas gostam de ficar bem sequinhas, elas não querem muita água. Conforme ela vai crescendo, que nem essa violeta que vocês estão vendo aqui, ó, você começa a não ter espaço para regar. Caso você entre com um regador aqui, você também começa a molhar as hastes, né? E as hastes começam a ficar molhadas, elas começam também a querer apodrecer. Como existe essa dificuldade de fazer a rega por aqui, por exemplo, essa violeta aqui, como ela é jovem, então eu consigo vir com o regador aqui e fazer a rega, né? Eu consigo fazer isso aqui, sem molhar as folhas, né? Porque a rega da violeta não pode molhar a folha. A rega é na terra. Só que conforme ela vai crescendo, fica muito difícil você fazer a rega. Então, a melhor forma de regar as violetas é você fazer a rega por baixo. Então, essas violetas todas eu faço a rega por baixo, inclusive a adubação por baixo, porque quando ela era pequenininha assim, eu conseguia colocar o adubo aqui na terra. Mas agora que elas cresceram, gente, é impossível. Eu comecei a usar adubo líquido, porque aí eu misturo na água e aí elas conseguem absorver o adubo. Bom, gente, eu faço a rega assim, eu misturo esse fertilizante aqui, que é o fertilizante organomineral líquido. Geralmente eu usava o sólido, né, que eu acho que é bem melhor para a planta, mas como não dá para colocar por causa das folhas, eu passei a utilizar esse líquido aqui. Eu misturo uma tampinha desse aqui em 1 litro de água e eu coloco aqui dentro desse recipiente esse adubo junto com a água. Aí eu pego a violeta e coloco aqui dentro, olha. E ela fica aqui dentro por 4, 5 horas nessa água, porque aí ela vai absorver a água e também o adubo. Então, depois de umas 4, 5 horas, eu tiro ela e ela já tá bem durinha. Com esse tipo de rega, eu evito que a água, eu evito regar a violeta com regador e apodrecer essas hastes aqui, que são suculentas. Então, essa daqui, vocês estão vendo que ela tá desse tamanho por causa desse diferencial da rega. Agora, o importante é vocês sempre observarem qual é o tempo que elas precisam ficar nesse recipiente com água. Algumas toleram ficar 4 horas, outras toleram ficar 6 horas, outras 2 horas. Então, você que vai começar a ver quanto tempo vai ser bom para sua violeta, porque essa rega também feita por baixo, ela também pode apodrecer as hastes, também pode apodrecer raiz. Então, ela também tem que ser moderada. Aí, depois que regou, você vai ver que a violeta, ela vai ficar bem durinha, com as folhas bem durinhas e bem saudáveis, tá? E essa água aqui eu não jogo fora, eu coloco as outras violetas aqui dentro para regar também. E aí eu vou regando todas, porque aí elas aproveitam o adubo que tá aqui dentro do recipiente. Então, assim, vocês vão conseguir ter as violetas bonitas. Então, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.